Bem-vindos os nossos irmãos aí na Pérola da Graça. O tema desta Pérola da Graça, coloca lá em cima, Miguel, é o seguinte: matando os crentes em nome de Deus. Vou repetir o tema desta pérola: matando os crentes em nome de Deus. Grande parte dos crentes estão mortos, sem vida, sem ânimo, sem nenhuma perspectiva de vida. E quem os matou, matou em nome de Deus. Muitas das pessoas que pregam o evangelho deveriam estar na cadeia, porque eles usam a Bíblia como uma arma letal. O traficante usa fuzil para assaltar e matar, mas ele está declarado com uma arma de guerra. Aquela arma está na mão dele, e quando você é abordado, você sabe, ele vai te roubar, e alguns até matam. Mas ele já vem com esta finalidade. Alguns homens, e não são todos, eles usam esta arma para ferir, atacar, roubar e matar os crentes. Fizeram isto comigo. Eu fui saqueado, eu fui roubado através deste livro. Usaram este livro para tomar o meu dinheiro. Me torturaram, me colocaram, expuseram ao ridículo, porque é o que se fazem quando você não dá dinheiro. Eles colocam o teu nome num quadro. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de exposição ao ridículo. Colocam o nome no quadro dizendo: este é quem não deu dízimo. E dizem que você não pode então cear. Para ser consagrado, você tem que ter cartão de dizimista, tem que ser ofertante nesses lugares. Eu não sei se vocês passaram por isto. Então, isto é usado através de quê? Qual é o argumento que se usa para expor às pessoas o ridículo? Este livro. E o traficante de drogas? Usa um fuzil. Agora, se formos fazer um paralelo entre o traficante usando um fuzil para roubar e um pregador usando a Bíblia para tomar o dinheiro, quem é o pior? Quem está usando a Bíblia? Porque a finalidade da Bíblia não é isto. Você reunir um grupo de pessoas e procurar um versículo aqui porque a irmã cortou o cabelo, e eu procurar um versículo aqui para puni-la. Mas a finalidade, quando foi escrito, não foi essa. Até porque não tem nenhuma passagem na Bíblia que proíbe cortar cabelo. Mas tem lugares que proíbem. Por quê? Porque tem um estatuto interno. Tem uma autodefesa para eles fazerem o que quiserem. Quando eu era evangélico, eu até aceitava isto. Mas hoje eu sou cristão. Eu não estou preso e amarrado a um estatuto da igreja. Eu estou preso ao que o Espírito Santo revelou na sua graça divina para a minha vida. É isso que me libertou. A verdade que me libertou não é a da religião. A verdade que me libertou é a verdade do Cristo ressuscitado. Então olha o que diz esta passagem aqui. Olha só. Eles não gostam de mim e eles me atacam na internet dizendo o seguinte: ele quer usar os argumentos da Bíblia. Não, eu estou usando um argumento que desmonta o argumento da religião. Porque olha o que está escrito: o qual nos habilitou para sermos ministros da antiga aliança. Não, espera aqui. Nós estamos habilitados para ser ministro do novo pacto, ou da velha aliança do velho pacto? Então, vamos entender uma coisa aqui. Eu tiro uma carteira de motorista. O Detran aprova.
eu estou habilitado para dirigir, ou caminhão, ou moto, ou carro, enfim, vamos dizer categoria D. Isto me permite pilotar um avião? Não estou habilitado para isto. Eu estou habilitado para andar em território nacional nas categorias a qual eu fui aprovada. Ora, nós que vivemos da cruz para cá, o evento pós-cruz, nós estamos habilitados para pregar a lei de Moisés ou a graça de Cristo? Aqui diz que é a graça. Ora, se eu então prego a vocês a lei, não falo em nome de Deus, eu não estou habilitado por Ele. Deus me habilitou para ser ministro da nova. Ministros quer dizer que todos nós somos ministros da nova aliança. Não existe esse negócio de alguém separado e passar um óleo e consagrou, porque grita muito, porque fez teologia. Não! Diz que neste pacto, na nova aliança, Ele, o dono da igreja, nos quer dizer quantos? Mais de um ou um só? Mais de um. Então diz que Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Que letra era esta? A lei de Moisés. Mas do Espírito. Por quê? Por quê? Porque a letra, a lei de Moisés, mata, e o Espírito da graça vivifica. Quando é que um pastor, um pregador, mata os crentes em nome de Deus? Quando ele usa a lei, quando ele usa a letra, quando ele usa a lei de Moisés e traz para dentro da comunidade, ele está matando os crentes, porque a letra mata. É gripe, Benegripe. Benegripe. Quem é Nubank resolve tudo em um só app. Organize as contas, acompanhe seu rendimento. Ele está matando os crentes, porque a letra mata. Quando é que ele traz vida? Quando ele traz a nova aliança, quando ele traz a palavra do Espírito. E os crentes estão imperceptivelmente mortos, espiritualmente falando, sem vida, sem perspectiva, sustentando um bando de pessoas que deveriam pegar numa enxada, plantar empim, batata doce, fazer horta, acordar cedo, trem cheio para ir trabalhar. Ficam aí em cima, usurpando do sacrifício dos crentes, matando-os com uma falsa mensagem. Porque olha o que diz o versículo de número 7. E se o ministério da morte, olha como que Paulo chamou a lei de Moisés, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Qual foi a aliança que foi gravado com letras em pedras? Não foi a lei de Moisés? A Torá? Então olha como ele chama ministério da morte. Ora, o tema é propício. Se eu prego a lei de Moisés, eu estou matando os crentes. Em nome de quem? Em nome de Deus. Depois ele diz, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8, só para concluir. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, abençoados, todas as vezes, todas as vezes, em que qualquer um pregador nesta nação e fora dela, qualquer um, aplicar o Antigo Testamento como forma de doutrina e obrigatoriedade a vocês, ele está matando vocês em nome de Deus. Qualquer um deles, qualquer um, ele está aplicando uma lei que acabou. Não é isso que diz? Coloca para mim, Miguel, Lucas 16. Olha, leia isso aí. Leia isso aí, que parece que essas coisas não estão na Bíblia. Tem aí, Miguel? A lei
e os profetas vigoraram até 2020. Não, espera aí. Se a lei e os profetas vigoraram até João, ou seja, estava em vigor, por que é que trazem a lei de volta para o dia de hoje? Se ela perdeu o vigor, se ela não está vigorando mais. Como é que um pastor pega trechos da Torá, trechos da lei, e traz para a minha vida e aplica dizendo, você tem que fazer isto? Está me matando. Por quê? Porque a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, porque era um esforço, tinha que cumprir 613 mandamentos. Então, abençoados, eles estão aí matando os crentes em nome de Deus, e os crentes, sem se aperceber, vão aceitando como se isso fosse verdade de Deus, mas não é. Foi, não é mais. Vigorou até, não é para sempre. Foi uma verdade até um determinado ponto, deixou de ser, não pode ser aplicado. Eu não posso obedecer, não devo obedecer sob a condenação de morte espiritual, porque era um ministério de condenação e morte. O senhor pode me mostrar então uma das armas usada para me matar? Vou te mostrar uma. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Esta é uma das armas usada pelos pastores para matar os crentes. Leia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem já ouviu um pastor pregando isso, diga uala. Deram tiro em vocês com essa arma? Hoje tu tens um colete, a prova de bala, ela não entra mais, entra? Em mim não entra. Em mim não entra, porque hoje eu já entendi que isto era um ministério de condenação e morte. Hoje não entra porque isto ainda é a lei. Livro de Malaquias é o livro da lei ou é da graça? Da lei? E isto aqui de Malaquias vigorou até onde? Até João. Nós estamos antes de João, durante João, ou nós já estamos depois da cruz, onde somos ministros de uma nova aliança? E aonde estão os ministros da nova aliança? Diga Abba Pai, digam glória a Deus. Esta arma já não causa mais efeito em você. Isto é Velho Testamento. Então começa aqui com os olhos iluminados a entender aquilo que te mataram, atiraram com você durante anos. Leia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ponto, vírgula, pode parar aqui. Neste período aqui da escrita, Antigo Testamento, aonde era a casa do tesouro? No Sarapuí? Um templo lá no Bás? Outro lá no Acre, em Belém do Pará? Aonde era a casa do tesouro que o texto ali se refere? Não era o templo lá em Jerusalém? O templo em Jerusalém caiu ou está de pé? Então quando ele manda eu levar o dízimo, ele está me matando, porque isto foi uma verdade, não é mais. Meu Deus, e o senhor aprende isto como? Gente, coisando. Porque os professores da escola bíblica nunca me ensinaram isso. Eles pegavam isso aqui e diziam que o templo, a casa do tesouro aqui, era a igreja onde eles dominavam o povo com rigor e matavam. Eu mortinho. Onde eles dominavam o povo com rigor e matavam. Eu mortinho. Mortinho da Silva, todo baleado, todo furado com essa Bíblia. Eu entrei num local para ter vida ou para ser morto, assassinado por um livro?
E ia eu, trabalhando de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A mulher falava: filho, vamos comer pelo menos um frango com farofa. Não toca no dinheiro de Deus, que isso é sagrado. Sai, capeta! A mulher: ui, Deus me livre. Leva os 10, leva a oferta da viúva, leva tudo, leva o meu também. Oh, graças a Deus. Bendita foi a hora em que os meus olhos se iluminaram e eu disse: eu sou ministro da Nova. Nunca mais eles viram a cor do meu dinheiro, nunca mais. Ligaram para minha casa e disseram: Geraldo, o devorador vai na sua casa. Eu falei: o devorador que vinha na minha casa era Suncê, filho. Chega. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você vê que a cada vírgula o entendimento aparece. Para que haja mantimento na minha casa. Ponto e vírgula, parou de novo. Por que mantimento? Porque o dízimo era alimento. Como é que eu não entendia isso antes? É que eu estava mortinho. Mas bem que me avisaram. Falaram: Geraldo, se você entrar numa igreja evangélica, você vai morrer. E aconteceu comigo, morri. Dízimo era alimento. Foi por isso que em Mateus 23, Jesus disse aos fariseus e não aos cristãos da graça. Ele disse: vocês dão dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Eles dizimavam isto, semente para sustentar, grãos para sustentar os levitas que não podiam trabalhar e ministravam lá no templo. Mas esta era uma palavra para eles. Malaquias é o ministério de condenação e morte. Malaquias não é livro do evangelho da graça de Cristo. Da graça de Cristo, ele rasgou o escrito de dívida que era contrário a nós. Ele aboliu o pacto velho e colocou a lei dele na nossa mente, no nosso coração. Nós estamos livres, algemas partidas, nós pertencemos ao Senhor. O preço foi pago. Tetelestai, não resta mais nada a fazer. Vocês estão livres, dívida quitada. E me mataram. E paga isso, e paga aquilo. Eu tenho que pagar o meu voto, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Mas ele já pagou, ele já quitou a dívida. Dívida foi quitada por ele. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem a palavra: se eu não vos abrir a janela dos céus. Ora, claro, se está se tratando de alimentos, de plantios, de grãos, qual é a maior bênção para quem vive do plantio? Chuva. Ah, mas os pastores lindos, como eu estava morto, sentado aí, sem o direito de raciocinar, sem o direito de questionar, porque quando questionava, você sabe, né? Está passando na frente do pastor, está se levantando contra o anjo da igreja. Você não é... E uma vez eu fui falar, mas o cara me disse o seguinte: vem cá, quem te constituiu professor da escola bíblica dominical aqui? Hein? Eu disse: ninguém, desculpa. Morto. Amados, estão matando os crentes em nome de Deus. Usam esta passagem para tomar dinheiro dos crentes. Pior do que o traficante de drogas faz com um fuzil. Porque ele vem com um fuzil, dele eu me escondo. Não passo naquela rua a determinada hora. Não passo por ali aquela altura. Mas eu vou a um local, achando que ali eu vou receber um alimento espiritual. Que aquele homem tem algo de Deus para os meus questionamentos, para as minhas debilidades emocionais. E o que eu recebo? Recebo coação, porque as pessoas fazem isso aí, coagidas, com medo. É ou não é? Comigo era.
Porque, minha filha, eu tinha um medo do devorador ir na minha fome, que meu pai me ensinava: meu filho, para comer o que é nosso já basta a minha fome, ainda vem mais um devorador aqui, meu filho. Então, as pessoas são coagidas com essas mentiras, que foi uma verdade, não é mais. Porque isto durou até quando? Até João. Depois, no versículo de número 11, ele diz lá, olha o seguinte, olha lá. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Pode parar, porque o tempo não dá mais, mas eu vou falar essa aí. Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Quem é esse devorador na igreja evangélica? O diabo, o demônio, o coisa preta, o coisa ruim, o campeta. E esse devorador vai aonde na igreja evangélica? Na casa do crente, na panela. Vai mesmo na panela? Brincadeira. Tá. E aqui? Devorador aqui quer dizer quem? Na igreja evangélica quer dizer o campeta, o demônio, o coisa ruim, o coisa preta. Ó, coisa preta não. Quem tá mandando eu falar isso aí? Olha lá, hein? Processo vocês, hein? Será que é ele, meu amado? E aqui nesse texto aqui, devorador quer dizer quem? Devorador, aqui, era um tipo de gafanhoto que devorava a plantação, a lavoura dos judeus. Como eles estavam numa possível desobediência, o devorador, com a permissão de Deus, estava consumindo a lavoura. Eles não tinham alimento e estava tendo carência de alimento no templo. Deus dizia: se vocês trouxer a 10ª parte da plantação de vocês, pasmem, isto não era todos os cultos, isto não era toda reunião, isto era uma vez por ano. Se vocês fizerem isso, eu repreendo o gafanhoto devorador. Havia vários tipos de gafanhoto. Lá no livro de Joel explica. Eu repreendo o gafanhoto devorador. Agora leia que você entende que é um devorador e que se trata de plantação. Para que não consuma 10ª parte do salário de vocês. Gente, como é que... Não, gente... Eu tenho que apanhar de mim. Como que eu aceitei isso? Muito fácil, gente. Meu Deus, mas é tão claro quando você recebe o Espírito de vida. Parece que saiu a escama, gente. Isso aqui estava aqui a vida inteira. Cara, eu tenho que me dar mais uma banda, não é possível. Para que não vos consuma o fruto da terra. Continua lendo. E a vossa vide no campo, não é no banco, não é na poupança, não é no contra-cheque. No campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Estão matando os crentes ou não estão matando o crente em nome de Deus? Porque essa é uma palavra que mata. Quantas pessoas morreram sem colocar uma dentadura para construir os templos, pagar salário de pastor? Quantas pessoas morreram sem uma casa própria? Desde que a igreja está aí, o dízimo é instituído como solução financeira. Nesta pandemia, foram poucos os pastores que eu conheço, e eu conheço muito cão guloso. Foram poucos os que levaram uma bolsa de comida para alguém. Eles querem, como sanguessuga, tirar. Quando você procura, você está com falta de fé, não fez a campanha ou está em desobediência. Só que a hora de vocês, deixa eu falar para vocês, a hora de vocês estão com dia e hora contado. Porque nós vamos levantar a nossa voz com a autoridade de Deus e dizer que vocês são piores que os traficantes que assaltam com fuzis. Porque vocês tomam dinheiro em nome de Deus, usando este livro, quando deveria cuidar, amenizar a dor, estender as mãos aos necessitados e dizer a elas: não temam, porque a graça de Cristo vos basta. Vocês recebem isso? Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor.